Oi, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Camila Serafim e eu vou te ensinar receitas simples e deliciosas. Nessa série, principalmente aquelas receitinhas comfort food, aquelas receitas de casa, assim, que lembra a mãe, vó, sabe? Então, essas receitas. E hoje eu vou te ensinar a fazer esta torta de banana perfeita. Você nunca mais vai se esquecer dessa torta de banana. Então faça, que vai ser sucesso, hein? Aqui eu fiz meia receita, então deu uma tortinha bem pequenininha, numa forminha de 15 centímetros, mas se você quiser fazer numa forma de 22 centímetros, é só você dobrar a quantidade da massa e do recheio também. E nesse tamanho ela fica perfeita para você comercializar, porque a pessoa que comprar vai comer tudo e ficar com vontade de comer mais. Então se prepara, porque eu tenho certeza que vai chover de encomenda para você fazendo essa torta de banana. Essa é a última receita da nossa série de doces com banana. Já fizemos alguns doces com banana nesta série, então esse é o último. E a próxima receita já vai ser outra coisa maravilhosa também. Então fique ligadinho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já vai ali, inscreva-se e já deixa o seu like nesse vídeo. E vamos para a receita. Então primeiro nós vamos começar pelo recheio, tá? Eu gosto de dar uma reduzida na banana, fazer tipo um doce de banana, porque se você não fizer esse processo antes de levar a sua torta para assar, a banana vai ficar soltando água lá dentro e vai ficar um recheio muito líquido e a massa vai ficar meio molhada, tá? Então basta você cortar as bananas em cubinho, colocar numa panela com um pouquinho de açúcar e levar ao fogo e deixar reduzir. Lembrando que eu vou deixar a receita completa na descrição do vídeo para vocês copiar. Então vai ali e já copia essa receita. Aí no fogão de vocês vão deixar reduzir um fogo de médio para alto, tá? Não deixa no fogo muito alto que corre o risco de queimar. E nem muito baixo, senão vai caramelar demais. Vai ficar meio puxa-puxa, assim não vai ficar legal. Então quando reduzir bem a água, é só desligar o fogo. E depois eu vou acrescentar um pouco de canela. Então olha ali o ponto, tá vendo como é que tá? Vou acrescentar a canela e mexer bem, misturar bem. A canela é bem a gosto, tá? Não tem uma quantidade certa, eu coloquei uma colherzinha de chá, mas se você não gostar também não precisa pôr, é opcional. Eu gosto, então eu coloco um pouco. Então ó, reduziu bem, vamos desligar o fogo. E agora nós vamos reservar num potinho de vidro para esse recheio esfriar. A gente não pode colocar o recheio quente dentro da massa, tá? Essa massa ela é uma massa amanteigada, então se você colocar o recheio quente dentro vai derreter, vai virar manhaca, não vai ficar legal. Então para fazer a massa num bowl eu vou colocar farinha de trigo, ali eu tenho açúcar e um pouquinho de sal, vou misturar bem e acrescentar a manteiga. A manteiga, ela é sem sal e ela tem que estar gelada. Não precisa estar muito dura, que senão fica ruim de você misturar ali na farinha de trigo, mas ela tem que estar bem geladinha, tá? Então agora a gente vai misturar até virar uma farofa. Quando tiver bem farofinha, bem misturadinho, aí nós vamos acrescentar um pouco de água até dar o ponto. A água ela tem que estar bem gelada. Eu gosto de colocar um pouco de gelo dentro da água para garantir que ela vai estar bem geladinha. Isso vai garantir que depois a sua massa vai ficar bem sequinha e crocante. Então, ó, coloca umas 2 colheres, daí mexe, vê se vai dar o ponto. Ali eu coloquei de olho porque eu já sei mais ou menos a quantidade que precisa. E essa massa a gente não precisa ficar sovando muito, porque senão você vai desenvolver o glúten e ela vai ficar uma massa pesada. Então ela é só até virar uma bolinha. Deu a liga, tá pronto. Ó, ela fica assim nesse ponto, eu vou mostrar pra vocês. Gente, essa massa ela é muito deliciosa. Ó, virou uma bolinha, tá vendo? Tá tudo bem emulsionado. Agora nós vamos enrolar ela no plástico filme e vamos colocar ela na geladeira por 30 minutos para ela dar uma descansada. E só aí depois nós vamos abrir ela na forma. Aqui eu tô fazendo meia receita, tá? Você pode dobrar essa quantidade de massa e de recheio também e fazer uma forma de 23 centímetros. Aqui eu tô fazendo numa forma de 15 centímetros, tá? Então agora com a massa bem geladinha, nós vamos cobrir a forma, fundo e lateral. Não precisa untar a forma, tá? Porque a massa já é amanteigada, então é só abrir bem. Depois que eu espalho ela com a mão,
eu gosto de pegar um copo desse tipo de whisky e dar uma acertadinha nas quinas. Eu não gosto quando fica aquelas quinas muito grossas de massa, tá? Então, ó, prontinho. Fica perfeito. Depois que você abriu ela, você vai levar lá na geladeira novamente antes de colocar o recheio. Eu gosto de pôr no freezer por uns 10 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai fazer a decoração, que é a parte de cima. Aqui eu vou fazer umas tiras para poder estar fazendo aquele trançado em cima. Mas se você não quiser, você não precisa. Pode cobrir ela inteira, tá? Abre um pouco de massa e cobre ela inteira. Então eu vou pegar um abridorzinho de massa, assim, um rolinho. Vou abrir para ficar bem fininha. Eu gosto bem fininha, como eu falei, eu não gosto de excesso de massa. Se você quiser deixar um pouquinho mais grossa, você pode. Mas eu gosto fininha, eu vou mostrar pra vocês a espessura que eu gosto, que eu costumo usar. Olha só, eu gosto assim, bem fininha mesmo, tá vendo? 2 milímetros mais ou menos. Então agora a gente vai cortar as tiras. Eu corto aproximadamente de um dedo e meio, mais ou menos. Dependendo do seu dedo. Se for mais gordinho, um dedo só, né? Então é só cortar as tirinhas. Pegar a nossa torta. Ó, a massa tá bem sequinha, tá vendo? Porque ela tá bem firme, bem gelada. A manteiga na geladeira endurece, né? Então agora a gente coloca o recheio precisa estar frio, tá? Pelo menos temperatura ambiente, para não derreter essa massa. Espalha bem e vamos fazer a trancinha por cima. Eu não faço bem um trançado, eu vou só... Vocês vão ver ali como é que eu faço. Porque senão a massa fica quebrando, já fico nervosa. Então eu faço assim como eu vou mostrar pra vocês, tá? Lembrando que antes de levar pra assar, é importante colocar mais uns minutinhos na geladeira. Essa massa estando bem gelada antes de você levar para o forno, vai garantir que ela vai ficar bem sequinha, bem crocante depois de assada. E também ela não vai derreter. Se a massa estiver mole em temperatura ambiente, quando você for levar ao forno, essa massa vai derreter, tá? Não vai ficar ali firminha, vai virar uma gororoba lá dentro do forno. Então garanta que ela está bem gelada antes de assar. Olha, eu coloquei as tirinhas para um lado. E agora eu vou colocar do outro lado. Eu não fico trançando ela por cima e por baixo, tá? Eu coloco assim mesmo, vai ficar bem linda depois de pronta, vocês vão ver. Depois que você fez isso, olha só que maravilha, gente. É só você pegar um ovo, bater um pincelzinho, vamos pincelar essa torta. Não coloca muito ovo, porque senão depois não fica legal, tá? Só dá uma pinceladinha para garantir que ela vai ficar bem douradinha por cima. E depois que eu pincelar o ovo, eu gosto também de só picar um pouquinho de açúcar. Aqui eu não tinha açúcar cristal, então eu coloquei açúcar refinado, pode ser, não tem problema. Mas se você tiver o açúcar cristal em casa, coloque açúcar cristal, tá? E depois que você polvilhar o açúcar, a gente vai levar para assar no forno pré-aquecido. O forno tem que estar quente já quando você colocar a massa lá dentro. A minha torta, ela assou em 40 minutos no forno 230 graus, certo? Então, ó, coloquei o açúcar e vou levar para assar essa delícia, maravilha de torta de banana. A torta de banana já está pronta. Cheirosa. Essa massa eu tenho certeza que vai ser a melhor massa de torta que você vai fazer, então não perca tempo. Vai ali na descrição do vídeo, já anota a receita para fazer essa torta, porque ela é maravilhosa. Então é o seguinte, minha forma não é de fundo removível, corre o risco de eu desenformar e quebrar, mas tá tudo certo, né, meu bem? E o que acontece? Se você for fazer na sua casa aí, faça numa forma com fundo removível, vai ficar muito mais fácil para você desenformar, tá? Eu já fiz assim, deu certo, mas dá mais trabalho para desenformar. Eu vou deixar ela nessa tábua aqui, nessa tábua, tá? Então, eu vou desenformar primeiro aqui nesse prato e depois eu vou passar ali para a tábua.
É só ir com bastante cuidado. O que eu fiz? Eu assei. Olha só que massa linda, gente. Ela é perfeita. Vou mostrar assim virada primeiro, tá? Pra vocês verem a cor dessa torta. Perfeita. Eu assei ela assou em aproximadamente 50 minutos. Agora eu vou passar pra cá, tá? 1, 2, 3. Aí, olha, linda, perfeita. Como a massa é amanteigada, ela não gruda na forma, fica fácil de desenformar. Só que dá um pouquinho mais de trabalho quando a forma é assim, que não tem o fundo removido, tá? Como eu estava falando, eu assei essa torta por 50 minutos no meu forno a 230 graus. O meu forno fica a 230 graus, de médio para alto. Então vocês precisam ver qual a temperatura do forno de vocês aí, para vocês assarem e ela ficar assim perfeitinha. Eu pré-aqueci o forno dessa vez, porque quando nós vamos fazer massa, tipo massa podre, que é a base de manteiga, a gente precisa pré-aquecer o forno. Então pré-aqueça o forno uns 10 minutos antes de colocar a torta lá dentro para assar. E certifique-se da temperatura, não vai assar no forno baixo também, certo? Nem no forno muito alto, porque senão vai queimar o fundo e não vai assar a massa corretamente. Essa aqui, se você perceber, você vai ver que ela tá assada por igual. Então no meu forno 230 graus, tá? Descubra aí a temperatura ideal do forno de vocês. Então agora eu vou cortar para mostrar para vocês como que ficou por dentro. Dei uma aproximada na câmera para vocês verem bem de pertinho. Olha só, perfeita, né? Então vamos cortar. Cortar e falar para vocês como é que ficou. Eu já sei que tá uma delícia, né? Mas olha só, eu vou mostrar bem de pertinho por dentro para vocês verem. Olha que delícia! Ela tá perfeita, gente. A massa tá bem sequinha, bem assadinha, tá maravilhosa. Então vamos para a melhor parte. Sempre é a melhor, né? E essa aqui, no caso, pra mim é a melhor, pra vocês nem sei, né? Mas vamos lá. Com certeza, a melhor torta de banana do mundo. Não tem erro. Não tem pra ninguém. Só pra nós. Vamos fazer. Eu já fiz, né? Agora faça você aí. Perde tempo não, vai lá e faz, hein? Perfeita. Lembrando que pra desenformar, eu deixei ela na geladeira pra ela ficar bem firminha. E aí eu consegui desenformar ela sem perigo de quebrar, tá? Não vai desenformar ela quente não, que não dá certo. Então essa foi a minha torta de banana perfeita, maravilhosa, cheirosa, gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo e até lá!